Tá certo. Muito bem, começou a gravação. Professora Lia Pinheiro Barbosa, quero agradecer demais a sua presença. Eu conheci virtualmente a professora Lia por intermédio da professora Andréia Teixeira Ramos, da Federal do Espírito Santo, que fez doutorado conosco aqui na Uniso há uns anos atrás. Foi quando eu fui para o México, fui para Chiapas, eu acabei ficando 3 dias lá só em Chiapas, 4 dias, não consegui ir para as comunidades zapatistas realmente. E eu estou falando para os meus estudantes que eu estou trazendo algumas referências nossas ou algumas referências minhas para discutirmos a temática ao redor do grupo, que é justamente discutir a relação entre democracia, ecologias e cotidianos escolares, que é o nosso campo de pesquisa. E não tinha como deixar de trazer a sua contribuição, suas conversas com as comunidades autônomas, com as mulheres camponesas, com o zapatismo e tudo aquilo que ele tem para trazer para nós no que a gente vem entendendo como democracia radical. Nós somos um grupo que existe desde 2023, sou eu que estou como coordenador do grupo, o professor Roger dos Santos, ele também, que acabou de assumir o seu lugar no programa, ele é o nosso outro professor pesquisador também aqui, e aqui nós temos doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica e alguns professores, gestores, coordenadores das redes de ensino de Sorocaba e região. É uma alegria muito grande, é um prazer muito grande. Eu estou ansioso por sua fala e quero agradecer demais a sua gentileza, a sua atenção e a sua disponibilidade para conversar conosco. Nós temos até 7h30, que é o nosso horário limite aqui, por causa da Unis também, aquela coisa toda. E a palavra é sua, professora, e a gente vai estabelecendo uma conversa. Veja a dinâmica que você quer estabelecer. Se você quer conversar conosco, se você quiser fazer uma apresentação geral e depois conversamos, fique à vontade. A palavra é sua, obrigado mais uma vez. Pois, novamente, eu agradeço, né, o convite, é um prazer estar em contato com vocês, primeiramente aqui nas redes, e espero que isso se estenda também para outras atividades conjuntas, também, de modo virtual e também presencial. Eu sou professora da Universidade Estadual do Ceará, né, vinculada ao programa de pós-graduação em Sociologia e o programa de pós-graduação em Educação e Ensino. E desde 2007 iniciei, digamos, a jornada, né, de pensar também a partir das lutas sociais da América Latina e principalmente as lutas camponesas e indígenas, as relações também com o campo educativo, tanto em termos, né, da reivindicação do direito à educação, como também a dimensão da educação no processo de formação política. Fiz o meu doutorado na UNAM, no programa de pós-graduação em estudos latino-americanos, e nessa ocasião foi quando eu desenvolvi uma pesquisa mais voltada à educação e os processos de resistência na luta dos movimentos camponeses e indígenas na América Latina, com o caso específico do MST no Brasil e do movimento zapatista no México. Desde então, né, não tenho, assim, a temática e o processo, ele tem me acompanhado também ao longo dos anos seguintes, participando também de atividades lá no México, articuladas pelo movimento zapatista, e também tendo a oportunidade de conhecer alguns processos em loco, né? Eu preparei uma apresentação, Rodrigo, mais assim para mostrar mesmo, né, de forma mais sistematizada. Vocês estão vendo aí o meu slide? Estamos. Perfeito. Mas para discutir, né, alguns elementos a partir do convite feito por Rodrigo, né, mostrar um pouco o que, que seria o zapatismo e dentro dessa perspectiva também de uma democracia radical, como é que eles têm pensado essa perspectiva, né, de um poder popular e de uma democracia de base à luz também da luta que eles estão desenvolvendo há mais de 30 anos. Então, eu vou colocar aqui, tentar apresentar, né, alguns elementos importantes e depois a gente abre, né, para a discussão. Bem, para quem não conhece, né, a trajetória do movimento zapatista, ele é um movimento que a insurgência armada ela aconteceu no dia 1º de janeiro de 1994, né, como um dos eventos contemporâneos de maior, assim, muito emblemático,
porque era um período que a gente vivia já uma discussão no plano, né, da participação política, da democracia. A gente estava num momento de transição em que o socialismo, né, todo o ideário do socialismo, com a queda do Muro de Berlim, ele já estava, digamos, ruindo dentro de uma discussão mais ampla do que se postulava em termos, né, de um horizonte de transformação, horizonte de emancipação, tendo o socialismo como um projeto revolucionário, mas ao mesmo tempo havia um discurso de afirmação mesmo do capitalismo como sendo o paradigma civilizatório vigente e vitorioso, por assim dizer, né, em termos de que você não teria, digamos, como pensar a política por fora, né, do próprio paradigma civilizatório moderno capitalista. Então, a insurgência zapatista ela foi, digamos, um evento que tomou muitos, né, de surpresa, inclusive dentro do campo das esquerdas, porque ninguém esperava uma insurgência, né, armada de um exército conformado por povos indígenas. E dentro de uma declaração de guerra ao Estado mexicano, que durou 12 dias, com mortes, né, dos dois lados, porque tanto morreram pessoas vinculadas ao movimento zapatista, como também do próprio exército mexicano. Mas a data, ela também era uma data emblemática, porque o dia 1º de janeiro de 94 era a data que entrava em vigor o Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México, e o tratado, como todo e qualquer tratado bilateral, trilateral, ele tem também, né, o intuito de abrir fronteiras, criar corredores econômicos e que para nós, né, do sul global e principalmente dentro dos territórios, isso vai significar um processo mesmo de intensificação da expropriação dos territórios, né, a expropriação dos bens naturais, bens hídricos, bens minerais, e todo um processo mesmo, né, de desterritorialização desses territórios para uma territorialização do capital. Então, os zapatistas, eles já tinham, né, eles já tinham essa avaliação, né, como movimento, do que significava o Tratado de Livre Comércio, principalmente dentro dos seus territórios. Então, a declaração de guerra contra o governo mexicano, ela tinha alguns planos, né, de análise. Primeiro, a própria denúncia, né, do que significou a história, né, do México em termos, né, de um passado colonial que se reatualizava permanentemente na negação dos povos indígenas como um sujeito político importante, apesar, né, do México ter sido uma referência dentro do processo da Revolução Mexicana em 1910, mas ainda havia, né, um processo permanente de negação, né, do direito de autodeterminação dos povos indígenas em Chiapas, principalmente, que era, né, um dos estados mais pobres nessa época, e havia também essa resistência anunciada ao que seria, na sequência, a própria ofensiva, né, tanto de empresas canadenses, empresas estadunidenses, que teriam, né, um interesse nesses territórios de Chiapas, que é um território extremamente rico em biodiversidade, rico também em bens hídricos, em bens minerais, né, e os territórios indígenas eles iriam estar no centro, né, dessa disputa de território. Então, o zapatismo ele vai ter tanto essa perspectiva de uma demanda interna, que faz parte da própria história mexicana, como também dentro desse cenário geopolítico mais amplo, ele foi, digamos, pioneiro em entender essa própria reconfiguração do capitalismo por expoliação, que hoje nós estamos, né, já sentindo, inclusive, em toda a América Latina, Caribe, no sul global, mas que eles, 30 anos atrás, já tinham isso, né, já tinham muita clareza do que isso ia representar para os territórios indígenas. Dentro do zapatismo, a gente vai ter, né, essa memória mais longa,
porque o próprio movimento ele recupera, né, a referência do Emiliano Zapata, né, da memória da Revolução Mexicana e todo o que significa também essa consigna política da terra e liberdade, mas vai ter também, né, o seu próprio processo constitutivo, que ele vai ter uma história de quase 50 anos, porque esse movimento que começa, né, o que surge à luz pública em 1994, ele vai ter alguns antecedentes, como a própria fundação das Forças de Libertação Nacional, em 1969, que era também um período em que na América Latina, nós tínhamos uma efervescência importante da luta revolucionária, já com Cuba em 1959, com a Nicarágua, os próprios processos também na África, da luta por libertação nacional. Então, são décadas, a década de 50 até a década de 80, são décadas em que a gente tem no cenário latino-americano e caribenho importantes, né, processos de construção mesmo de luta, de uma concepção mesmo de participação política, que tem esse viés revolucionário, um viés mais radical. E que, no caso do movimento zapatista, em 83, eles vão criar, né, o próprio Exército Zapatista de Libertação Nacional, e que é, digamos, um período de formação política, de preparação militar, dentro, né, de uma perspectiva também, uma herança da formação mesmo de um núcleo guerrilheiro, né, inspirado também nas outras guerrilhas, não só em Cuba, mas também na própria Guatemala. O próprio exército ele vai ter a presença, né, de 6 membros que não são indígenas, né, que vêm também dessa experiência na Nicarágua, na Guatemala, e aí ele já vai começar em 94 com essa declaração de guerra, e em 96 uma primeira tentativa de entrar em um acordo, que isso aí também é importante, né, mencionar, um acordo mesmo com o Estado mexicano para o reconhecimento, né, do direito de autodeterminação no território, e esse acordo ele foi denominado como os Acordos de San Andrés. Foi feita uma comissão com a presença, né, de representantes do movimento zapatista, representantes da sociedade civil aliada ao movimento e também deputados, né, e conseguiram construir algumas mesas de diálogo para ver se avançava nesse acordo com o governo mexicano. Entretanto, né, o governo não. Houve uma traição no sentido do não cumprimento, né, das demandas do movimento zapatista, e aí, a partir, né, dos anos 2000, eles trataram de fato, né, de ter esse entendimento de que não é possível construir um processo, né, de autonomia territorial pensado a partir, né, de uma articulação com o Estado e o poder público. Então, foi quando eles decidiram, de fato, a partir de 2003, declarar a autonomia e começarem, de fato, um processo de construção dessa autonomia em diferentes processos internos dentro das suas comunidades. Digamos que em 2016, né, para quem acompanha a história mexicana, foi um momento importante em que, pela primeira vez, eles apoiaram também o Congresso Nacional Indígena, que é a principal instância de articulação do movimento indígena no geral, né, dentro do México, com o lançamento da candidatura da Maria Patrício, a Marichui, que foi uma candidata, né, lançada pelo Congresso Nacional Indígena à presidência, uma candidata independente. No México, né, tem esse dispositivo legal que você pode lançar uma candidatura sem filiação partidária, mas ela não conseguiu, né, consolidar, né, o seu registro e, portanto, não pôde, né, competir na eleição. Bem, então, além, né, desses marcos iniciais, há outro processo importante também para mencionar dentro do zapatismo, que a própria atuação das mulheres, né, zapatistas, as mulheres indígenas,
E aqui vocês estão vendo, né, duas que são muito emblemáticas, a comandanta Ramona, que é a que está aqui, né, com o IPIL, e a comandante Esther, que é a que foi a primeira mulher indígena que se apresentou dentro do Congresso Nacional Mexicano, né, levando também a pauta da luta indígena, né, para o Estado mexicano. E as mulheres, por que que elas vão ser importantes também dentro dessa discussão? Porque antes mesmo do levantamento, né, zapatista, no dia 1º de janeiro, as mulheres elas lançaram a Lei Revolucionária de Mulheres no dia 8 de março de 1993, ou seja, alguns meses, né, antes do próprio levantamento, onde elas já apresentam o que seria o conjunto de 10 demandas, né, ou 10 exigências para a plena participação política das mulheres, né? Que aí depois vocês podem, né, pesquisar, a lei revolucionária ela está disponível, né, na internet, mas vão desde direitos, né, o direito de ir à escola, né, estudar, o direito de escolher com quem casar, o direito de escolher a quantidade de filhos que gostaria de ter, o direito de participação, né, nas diferentes instâncias do movimento. Então, assim, a gente está falando, né, de um processo político em plena década, né, de 1990, que para nós não é uma década que está tão atrás, né, faz pouco tempo, em que a gente tinha uma situação real, né, ainda de não participação plena das mulheres, de um processo realmente de subalternização das mulheres, né, e no caso da própria mulher indígena, ela ser também um sujeito, né, sem direitos dentro, né, de uma concepção mesmo de direitos concebida pelo próprio Estado. Então, a gente está vendo aí escalas, né, o que seria um Estado de direito, ele na prática, ele era um Estado que violava permanentemente direitos básicos, né, das próprias mulheres e que isso se reproduzia também dentro das comunidades indígenas. Então, havia que ter também, né, uma insurgência feminina, né? A gente tem, inclusive, algumas pesquisadoras que enfatizam isso. As mulheres tiveram que fazer o primeiro levantamento dentro do movimento zapatista, elas mesmas ocuparem posições dentro do exército zapatista e outros, né, espaços para avançar a partir daí, né, de uma luta mais ampla como o movimento indígena que constrói também, né, a sua autonomia. Além disso, a gente tem também algumas bases ideológicas do zapatismo, né? Tanto ele vai ser produto, né, de um processo interno mexicano como comunidades maias, né? A gente sempre fala da civilização maia como se fosse uma civilização que ficou, né, no passado. Mas Chiapas, o estado de Chiapas, no sul do México, ele tem, né, a formação, né, dos grupos, né, dos povos originários do estado de Chiapas e também de Yucatán, né, no sul do México, a presença, né, são comunidades, são povos maias de diferentes troncos étnicos, né, com diferentes línguas também do tronco maia, e que eles mantêm essa memória também, uma memória biocultural, tanto da própria cosmovisão maia, do pensamento filosófico maia, de um conjunto de categorias e conceitos que emergem também da língua maia. Eles são parte também do próprio processo da Revolução Mexicana, como eu falei anteriormente, o próprio nome do movimento recupera essa memória, e eles também recuperam toda uma tradição do pensamento revolucionário latino-americano, que incorpora o pensamento filosófico e político dos movimentos indígenas, incorpora também uma base importante, né, dos processos revolucionários de base marxista também, né, também as referências do agrário anarquismo do México, com Ricardo Flores Magón, e a própria tradição de organização também de base da teologia índia, teologia da libertação, da educação popular, e que toda essa
junção, esse caudal de referências importantes dos processos políticos da América Latina fazem com que eles concebam essa democracia como uma outra maneira de fazer política, né? Uma maneira também denúncia também o papel, né, do Estado e dos partidos dentro de uma lógica burguesa, né? E dentro também da própria concepção de autonomia como projeto político, nessa ruptura mesmo radical, com essa possibilidade de uma disputa do Estado, né? Uma disputa de hegemonia por dentro do Estado, pensado a partir dos processos eleitorais. Os documentos, né, o movimento zapatista, ele tem um documento importante, que é a Declaração da Selva Lacandona, que até agora foram 6, que é um documento que eles emitiram, né, de tempos em tempos, nesse diálogo também com a sociedade civil, onde eles apresentam também, né, esse conjunto, essa reflexão política, essa forma também de pensar, né, essa concepção da participação política, e que eles têm denominado, né, também como um mundo onde caibam muitos mundos, no sentido também de pensar uma outra forma de fazer política de forma mais autônoma e por fora, né, do que seria essa forma mais estruturada, né, nessa concepção do Estado moderno capitalista, né? A composição do movimento zapatista ele vai ter uma base civil e uma base militar, né? Eu já falei da militar, que é o Exército Zapatista, mas eles têm também uma base civil, que é, né, a própria comandância geral do movimento zapatista, e que eles, né, são, de fato, o núcleo duro, né, de toda essa articulação mesmo da vida política cotidiana dentro dos territórios, e que são regidos, né, pelo princípio do mandar obedecendo. Isso é uma categoria do movimento zapatista, né, que na ciência política já se analisou bastante, que é o mandar obedecendo, né? E essa matriz no mandar obedecendo, na verdade, ela vem de um verbo da língua maia, que é o mand, e que esse verbo ele tem uma dimensão, né? Na verdade, não é que você mande e o outro obedeça, mas é um processo, né, de construir um canal, né, de diálogo de ambas as partes, em que quando alguém lhe atribui uma tarefa, né, você também recebe como parte de um compromisso coletivo, né? Até porque dentro da estrutura do pensamento, né, indígena, maia, você não existe estruturas de hierarquia no sentido, né, de alguém que manda e alguém que obedeça. Inclusive, nas línguas maias não existem verbos que denotem essas relações verticais. São verbos que eles introduziram do espanhol. Então, por exemplo, na língua maia não existe o verbo mandar, obedecer, vigiar, punir, verbos que denotem, né, essa relação, né, de mando e obediência, né? Então, assim, tem muita coisa que a própria estrutura linguística também maia, ela tem aí as categorias que vão explicando, né, essas consignas políticas do movimento zapatista. No primeiro momento, vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o estado de Chiapas, né? Na fronteira com a Guatemala. Nos primeiros anos, né, do zapatismo, eles se organizaram no que eles chamavam os municípios rebeldes autônomos zapatistas, que depois se tornaram, né, os municípios autônomos. E no início se tinha, né, 5, que era o de Oventic, Roberto Barrios, La Garrucha, Morelia e La Realidad. E chamavam, né, como caracóis, os caracóis era justamente a sede do que seriam as juntas de bom governo, que é a estrutura, né, inicial do movimento zapatista para atender todas as demandas, né, que vinham dos municípios autônomos. A junta de bom governo ela é conformada por representações de todos os municípios, eles são escolhidos em assembleia, e eles têm, né, um mandato de 2 anos
para estar, né, nos caracóis, recebendo essas demandas e conduzindo essas demandas dentro de um princípio de rotatividade semanal. Então, toda semana, o conjunto de pessoas que são escolhidas pela comunidade, elas se revezam, então a cada semana tem um grupo e ele conduz o processo durante uma semana até que vem o próximo grupo e dá continuidade. Não há, né, um salário, eles não recebem nenhum salário, é um cargo, né, um cargo assumido para a comunidade e depois de 2 anos, né, eles vão e elegem novos representantes. Aqui a gente tem, né, algumas fotos do território. Então, por exemplo, aqui é uma junta de bom governo, aqui onde eles estão sentados. Aqui a gente tem as entradas de alguns caracóis e os icônicos, né, as icônicas placas, quando a gente entra, né, no território zapatista, a gente já encontra essas placas. Você está no território zapatista em rebeldia, aqui manda o povo e o governo obedece, né? Para todos, tudo e nada para nós. Aqui são placas que já identificam aí os territórios, né? Hoje em dia já são, né? Em 2018 eles fizeram uma reconfiguração, então inicialmente eram 5 caracóis, se ampliou para 11 e agora eles já reorganizaram, né? Agora já não chamam mais caracóis, né? Agora já eles já organizaram como uma nomenclatura já como zonas, né? Zapatistas, com uma menor hierarquia também dentro, né? Do território. E aqui, né, justamente em 2023, é quando eles anunciam a nova configuração, né, que agora eles têm o governo autônomo local, os coletivos de governo autônomos zapatistas, as assembleias coletivos de governos autônomos zapatistas e os governos autônomos zapatistas, que é uma forma de descentralizar ainda mais essa estrutura, né, e fazê-la com que haja uma participação na base mesmo, né, dentro de um dispositivo mesmo de horizontalidade para envolver, sobretudo, a juventude também, né, dentro desse processo de organização. A gente tem, né? Então, assim, é como se o zapatismo ele tivesse, né, diferentes instâncias. Você vai ter a dimensão do exército, que é a parte da organização mesmo político-militar, né, que tem essa estrutura mais hierárquica, que agora, né, nesse momento, os zapatistas eles estão no momento, né, de não usar, digamos, uma intervenção do exército. Então, o exército ele existe, mas eles tentam conduzir todo o processo, né, da autonomia a partir da sua instância civil, e o exército ele só seria acionado se fosse um caso mesmo, né, de ameaça concreta. Mas é um movimento que busca, né, atuar de uma forma menos, né, uma forma mais civil e menos militar. Você vai ter a estrutura do governo civil e das bases de apoio, que eu já mencionei anteriormente, e a gente chama também o zapatismo fora de Chiapas, no sentido também de todo um conjunto de instâncias que foram criadas na sociedade civil mexicana, que são, né, à luz da sexta declaração da Selva Lacandona, quando o movimento zapatista convidou, né, que houvesse uma outra campanha, né, de uma nova constituinte, de uma nova articulação também da própria sociedade civil mexicana, né, muitos coletivos, muitas organizações assumiram essa identidade, né, política de ser referência à sexta declaração. Então, o zapatismo ele alcança também, né, um conjunto de aliados, um conjunto, né, de aliados dentro do México, fora do México, pessoas, né, que se solidarizam também com a luta zapatista e que também, né, desenvolve ações de apoio também à autonomia, né? Então, aqui algumas imagens. Bem,
como é que está hoje, né, a estrutura da autonomia zapatista lá? Eu já falei das juntas, né, de bom governo, então aqui eu estou mostrando só algumas fotos para que vocês conheçam, né, os espaços. A arte também, né, o movimento zapatista, ele tem uma estética muito bonita, o uso, né, do passamontanhas e do próprio paliacate é também muito simbólico, né, dentro do zapatismo, porque eles sempre dizem, né, que tiveram que ocultar o seu rosto indígena, para se fazer escutar a sua voz, né, que durante 500 anos não foi escutada, né, pelo Estado. Mas, ao mesmo tempo, é um dispositivo de proteção, né, porque essa zona é uma zona em conflito, desde que houve, né, o levantamento armado, o exército mexicano ele enviou um terço, né, do exército, ele tem bases militares em diferentes pontos, né, do território chiapaneco. Então, vive-se sim uma guerra de baixa intensidade, e hoje esse conflito ele se agrava porque há a presença também, né? A presença paramilitar, ela sempre se fez presente, mas agora também das facções do narcotráfico, né? Então, também há um dispositivo também de proteção. Dentro dos municípios autônomos, então, a gente vê também aqui algumas placas, né, dos municípios autônomos. Há também, né, grupos musicais, então, sem arte não há também revolução, é importante também dizer. Os zapatistas gostam muito também de festejar, existem muitos grupos musicais, eles compõem também muitas canções. Hoje, né, é um movimento que ele alcançou um nível de organização política muito consolidado, inclusive do ponto de vista também de uma economia popular, porque eles possuem cooperativas, então você tem a cooperativa de mulheres, né, que trabalham principalmente com toda essa parte dos huipiles, né, com outros símbolos também do zapatismo. Para quem já foi a Chiapas, a gente encontra também em algumas cidades, como São Cristóbal de las Casas, também as cooperativas de mulheres, que você vai ter aí várias lembrancinhas, né, bordados, camisas, com os símbolos do movimento zapatista, né? Então, elas também trabalham, né, em cooperativa, mas também você tem cooperativas também de bolsas, de botas, de sapatos, de produtos também que são produtos agrícolas, e principalmente cooperativas de café, né? Porque dentro do território zapatista a produção de café, digamos, é uma das produções que eles conseguem, né, vender em maior escala, tanto dentro do México como também importam. Em 2022, se não me equivoco, eles mandaram mais de 1 tonelada de café só para os Estados Unidos, né, nas articulações também com os movimentos de apoio do outro lado da fronteira. Mas também exportam para a Europa, né, exportam também para outras partes da América Latina, e dentro da economia eles também tem, né, uma certa quantidade de gado, sendo que o gado ele é como se fosse um banco, né? O gado ele é usado quando você precisa de fato, né, ter um valor em dinheiro para providenciar algum tratamento médico, né, algum deslocamento também para as ações políticas. Então, assim, eles vão organizando essa economia, né, dentro dessa economia circular e uma economia também popular. Aqui algumas imagens do café para vocês verem, né, aqui no sistema, né, de comercialização. Também tem as suas próprias farmácias, eles trabalham também com a medicina tradicional, né? Então produzem as suas farmácias, tem o seu próprio sistema de saúde autônoma, que tanto vai as pessoas zapatistas como também as que não são. Muitas comunidades zapatistas, elas colindam, fazem fronteira com comunidades não zapatistas, e eles podem também
fazer uso, né, das suas clínicas, pagando uma simbólica taxa, né, mas que eles preferem do que ir, né, ficar aí à mercê também de ser atendido nos hospitais públicos, que demora o atendimento, enfim. Então, aqui algumas imagens também da fabricação de sapatos, né, de bolsas, das tortillas, que é, né, algo que se come muito no México, né, que é feita de milho, é como se fosse uma tapioca, assim, para mostrar mais ou menos a semelhança, mas feita, né, com o milho. Os armazéns também, né, então, para a gente ver aqui algumas instâncias. Como eu estava dizendo, né, a autonomia ela vai ter diferentes vertentes. Por exemplo, os zapatistas eles já têm um sistema de educação autônoma, eles têm o seu próprio sistema de saúde autônoma, e aqui, por exemplo, a própria formação, né, deles é uma formação feita por médicos que são, né, solidários e apoiam, né, a luta zapatista, então eles também promovem essa formação. Como eu disse, eles não têm autonomia radical, eles não vão para escolas públicas nem privadas, não vão para as universidades, eles construíram de fato um processo de formação educacional voltada, né, para uma compreensão dessa formação educativa para o fortalecimento da luta pela autonomia. E essa luta vai acontecer nessas diferentes instâncias. Aqui na saúde, né? Então, eles têm nas sedes dos caracóis, eles têm as suas clínicas, e aqui, por exemplo, né, vocês estão vendo uma das clínicas, a Guadalupana, com clínica geral, ginecológica, ultrassom, oftalmologia, né, urgências, os horários de atendimento e é tanto para zapatistas como comunidades não zapatistas, aqui também com suas próprias medicações, aqui uma foto também da clínica Guadalupana com o Che Guevara, né, aqui na frente. Eles vão ter, né, um hospital regional para atender saúde, a educação autônoma, que é, digamos, uma das primeiras experiências, né, que foram consolidadas dentro do movimento, tanto com a educação primária, como a educação também secundária, e com um modelo educativo, né, muito interessante, porque eles têm, né, aqui eu vou me ater um pouquinho, porque o público, né, aqui a gente está num grupo de pesquisa também que tem a ênfase no campo da educação, então, a educação autônoma, ela é uma educação na língua indígena. Isso é interessante porque o espanhol eles estudam uma vez por semana como uma língua estrangeira, né? Mas todo o processo ele é feito, desculpe, na própria língua indígena. O material didático é produzido, né, pelos próprios promotores de educação, perdão. E a organização do currículo, ele tem um currículo com uma base bem diversificada, porque você vai ter, né, os conteúdos relacionados a línguas e matemática, a própria história, né, mas a história contada na perspectiva também dos povos indígenas, então eles vão também estudar a sua própria história, além da história mexicana, vai ter o estudo das artes, né? Então, por exemplo, há um belo livro que é usado nas escolas, que é A Arte em Rebeldia, e que é um livro que é usado, né, de forma interdisciplinar, porque eles vão estudar, por exemplo, geometria, a partir do estudo também das pirâmides, eles vão estudar a própria história a partir dos murais, né, que existem dentro das comunidades, né, que conta também a própria história do movimento. Eles vão estudar a própria lei revolucionária de mulheres dentro, né, da escola também, para esse entendimento também dos direitos, né, das mulheres e dos próprios direitos LGBT também dentro das comunidades.
Então, você vai ter, né, uma escola que ela, né, vai funcionar também dentro de uma pedagogia da alternância em algumas comunidades, em outras funciona, né, 3 vezes por semana. E é interessante porque para cada setor, né, da autonomia, eu falei já da saúde, a gente tem os promotores e promotoras da saúde, vamos ter os promotores e promotoras da educação, e que são cargos, né, dentro da lógica da estrutura das comunidades indígenas, são cargos que você assume e cargos que você não recebe um salário para poder assumir estes cargos. Quando você está no período, né, de trabalho nas escolas, a comunidade ela se responsabiliza tanto para dispor da alimentação, então as famílias doam toda a alimentação que vai ser consumida na escola, e na comunidade onde o promotor, a promotora de educação, ele mora, também a comunidade vai cuidar do seu quintal produtivo, da milpa. A milpa é um sistema, né, de produção consorciado, que no caso eles plantam feijão, milho, né, café, girimum. Então aí você tem também a sua própria produção e a comunidade ela vai cuidar enquanto você está assumindo aquele cargo. Então, de fato, há esse princípio, né, da horizontalidade também no processo de assunção dessas responsabilidades também de cargo com a comunidade, né? Aqui algumas fotos das escolas, aqui a luta das mulheres, como eu falei, né? E no caso das mulheres zapatistas, além, né, da lei revolucionária, elas também têm criado alguns espaços de diálogo com as mulheres, com os feminismos. Em 2007, elas realizaram o primeiro encontro das mulheres zapatistas com as mulheres do mundo, um ano depois do falecimento, né, da comandanta Ramona, que ela faleceu em 2006. E em 2018, elas realizaram o primeiro encontro internacional das mulheres que lutam, né? E que esse encontro eu tive o prazer de participar, foram mais de 5.000 mulheres, mulheres de todo mundo, né? Foi uma coisa magnífica mesmo, né? Os dias aqui vocês estão vendo proibido entrar homens e tem uma história também por trás, porque quando foi feito o primeiro encontro, ele tinha sido idealizado para participar homens e mulheres, e os homens começaram, né, a fazer seus comentários machistas, perguntando o que, que as mulheres iam fazer, se era trocar receita, né, de comida, o que era esse encontro de mulheres, e aí as zapatistas se rebelaram e disseram, sabe o quê? Vocês não vão participar, e aliás vão participar, vocês ficarão responsáveis, né, pela alimentação, pelo cuidado das crianças, a limpeza do local, mas não vão participar na plenária nem nas atividades. E isso se manteve, né? Do lado de fora aqui, os homens ficam do lado de fora com as crianças, né, e tudo, e as mulheres, eles só têm o direito de entrar no último dia, né? Mas aqui o segundo encontro, né? E aqui também, né, algumas outras fotos também, do movimento zapatista. Já para ir avançando, né, para a gente ter o tempo de diálogo, hoje, como eu disse, dentro das comunidades, né, a gente já vê uma modificação também radical das próprias condições de vida também das comunidades, porque, como eu disse ao início, o movimento zapatista, né, ele era no território de Chiapas. O estado de Chiapas, ele é, digamos, dentro do México, o estado com menor índice de desenvolvimento humano, né? Um dos pobres. E o zapatismo, ele conseguiu provocar um processo interessante, porque internamente nas comunidades eles conseguiram, né, um processo de melhoria concreta das condições de vida, né, com seus transportes, as suas cooperativas. Aqui são atividades, quando eles fazem qualquer atividade, eles têm os seus próprios transportes para se deslocar. Eles conseguiram avançar na formação, inclusive, né, da juventude, em relação aos seus meios de comunicação. Para quem não sabe, o movimento zapatista ele foi o primeiro movimento que usou as redes sociais para se comunicar,
né? Ele tem uma página web, o Enlace Zapatista. Então, hoje, que é tão comum que a gente está nas redes, né? Desde 94, eles já usavam, né, essa estratégia também de diálogo e de denúncia, mas hoje é um movimento que ele tem as suas rádios comunitárias, ele tem uma geração de jovens que documentam todos os eventos que são realizados, né, transmitem ao vivo, transcrevem também, disponibilizam, né, dentro também das suas páginas, e o movimento, né, que é isso também o que eu tenho tratado de trabalhar nas minhas pesquisas, ele tem sido também um importante movimento na construção de uma teoria política nessa trajetória do pensamento crítico na América Latina. Não é o único, eu acho que hoje, para nós que trabalhamos, né, com os movimentos sociais, sejam movimentos agrários, sejam movimentos urbanos, os nossos movimentos, eles têm produzido também uma teoria social, seja na construção de categorias de análise ou mesmo, né, na produção mesmo de uma teoria política, na crítica do Estado, na crítica do capitalismo. E os zapatistas, eles têm tratado, né, agora nos últimos anos, de realizar uma série de eventos para analisar, de fato, o contexto do capitalismo, do imperialismo e da guerra. Né? Digamos que são três grandes eixos de análise do movimento zapatista, e que a partir do primeiro evento, o pensamento crítico frente à hidra capitalista, que está aqui a foto, inclusive, do livro, com a compilação das mesas, foi quando eles começaram a desenvolver essa análise, né? Primeiro nessa reivindicação do indígena como uma categoria política, né? E um sujeito político. São muitos os eventos que o movimento zapatista tem realizado ao longo desses 30 anos, movimentos que convocam. Essa foto, por exemplo, é a foto da Marcha da Cor da Terra, que foi uma marcha que eles realizaram em 2001, percorrendo todo o estado, todo o México, né, e convocando, de fato, a sociedade civil mexicana para pensar, né, uma nova Constituição, né, um novo processo constituinte, mas também debater quais são, né, as grandes problemáticas históricas que não foram resolvidas no México, como o próprio direito ao território, a própria dimensão também do reconhecimento dos povos indígenas como sujeito de direito, a própria reivindicação da autonomia como um direito também herdado da Revolução Mexicana, né, e de como esse sujeito ele é um sujeito contemporâneo, né, e inclusive problematizar esse uso do Estado, né, daquilo que a Silvia Rivera Cusican, que sempre costuma chamar do índio permitido, né? O Estado ele tem aí o indígena permitido que pode funcionar na representação, né, institucional, e aí eu quero fazer, né, um parêntese para pensar, por exemplo, o caso do Brasil, que a gente tem pela primeira vez um ministério, né, dos povos indígenas, né, com uma grande ministra, uma grande lutadora, mas que a gente não consegue avançar, por exemplo, na pauta da demarcação dos territórios indígenas. Então, assim, é a contradição, né? A contradição de você, às vezes, de fato, ter um processo, né, de fagocitar, né, a luta dos povos indígenas na forma do Estado, mas que concretamente você não promove uma revolução estrutural, né, nessa perspectiva de fato de reconhecer o indígena como um sujeito, uma categoria e um sujeito político com incidência, né? E dentro desse processo, o movimento ele vai avançando e avançando primeiro nessa crítica a esse estado de guerra permanente, que essa guerra permanente ela é ainda, né, atrelada a essa criação, né, dos tratados de livre comércio como tratados, né, que têm o objetivo de transformar os nossos territórios em territórios, em corredores econômicos e territórios de sacrifício, né? Isso aí também está presente na teoria do movimento zapatista, tanto quando eles reivindicam
a recuperação da terra, a recuperação dos seus territórios, e aqui, por exemplo, eles dizem, né? Aqui é o comandante Moisés, o subcomandante Moisés, e ele diz: a terra onde vocês estão agora, né, é propriedade nossa, né? Nós recuperamos. Nós descobrimos que para ir destruindo, né, os modos capitalistas, você precisa se fazer dono, né, daquilo que foi expropriado. Então, a terra para nós ela é o meio de produção expropriado historicamente desde o período colonial, né? E o movimento zapatista ele sabe que um primeiro passo de uma luta anticapitalista é você conseguir recuperar a sua própria terra e dentro da terra recuperar, né, os três princípios: a liberdade, a dignidade e a autonomia, que são os três princípios que regem, né, a autonomia zapatista. Da mesma forma, né, pensar essa dimensão também da defesa do território, a defesa, né, da mãe terra dentro de uma perspectiva ecológica, dentro de uma crítica ecológica, entendendo que a terra, né, não basta só lutar pela terra, é importante a defesa do território, porque no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo por expoliação, não é só a terra que está em jogo, né? Hoje, por exemplo, quando a gente pensa, né, nas guerras de corredores econômicos, como essa que estamos vivendo hoje, nós estamos hoje em guerra. Você tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, você tem agora essa ofensiva de Israel sobre o povo palestino, né, um genocídio ao vivo e a cores. Você tem agora a guerra provocada pelos Estados Unidos no Irã, né, o próprio sequestro do governo venezuelano, e tudo isso, o que é que tem em comum, né, nessas guerras? É o interesse em territórios estratégicos. As zonas, né, o que nós chamamos dentro da economia, né, política contemporânea, as zonas econômicas estratégicas, que são aquelas que têm, né, bens estratégicos para a hegemonia tecnológica de países como a Rússia, os Estados Unidos ou a China, pela presença de minerais raros, a presença de água, né, a presença da própria biodiversidade, e que tudo isso se torna um alvo, né, a presença de petróleo, obviamente, né, e que mesmo num cenário de transição energética, a gente vai ter a sobreposição de dois modelos, né, e modelos que são contraditórios, porque até na transição energética você explora minerais e explora a água, e você torna os nossos territórios os territórios de sacrifício, porque são os alvos da guerra, né? Então, aqui também há, né, essa dimensão de um entendimento, uma concepção ontológica do território, que ela é antagônica à própria ontologia do capital. O capital vai ver o território como uma fonte de minério. E, né, o movimento zapatista e outros movimentos, eles vão ver, de fato, esse território como sendo um território de coexistência, né? Nós existimos em coexistência com esse território. E dentro desse processo, né, também o próprio movimento zapatista ele vai avançando também na teoria social, inclusive na própria concepção da luta como mulheres, dentro, né, de uma concepção de feminismos e dentro também de uma concepção de sororidade, né, que no encontro das mulheres zapatistas ele se fez muito presente em dois planos. Primeiro, na própria metáfora que as mulheres zapatistas utilizaram, né, quando nós estivemos presentes, como eu disse, éramos mais de 5.000 mulheres, e elas, né, leram uma carta muito bonita, onde elas disseram: olha, aqui nós somos como um bosque. Se você olha no horizonte um bosque, o que que é? Um monte de árvore junta, né? Ali estão as árvores. Mas quando você entra no bosque, você vai ver que há uma diversidade de bosques, uma diversidade de árvores. E cada uma delas vai ser importante para aquele equilíbrio, né, ambiental, aquele equilíbrio ecológico. Então, assim somos nós nas nossas lutas, né, como feministas.
ou não feministas, no sentido de não se definir explicitamente. E foi uma crítica importante, inclusive, né, a esse processo de fragmentação também das esquerdas, porque hoje nós caímos também num processo de fragmentação, que cada luta ela vai tratando, né, de definir quem é mais feminista, quem é mais militante do movimento negro, quem é mais militante de um movimento de esquerda marxista ou não marxista. Então, às vezes, a gente se perde nesses labirintos, né, de tentar se reafirmar em cima dos nossos, né, e não entender que todos fazemos parte de um espectro de esquerdas, né, que lutamos pela mesma causa, né, que é uma luta anticapitalista, uma luta antirracista, uma luta antipatriarcal, uma luta anti-imperialista, né? E a última discussão, a discussão mais recente do zapatismo, e que não é uma discussão que ainda está terminada, por assim dizer, é esse chamado, né, ao comum e à não propriedade. Né? Desde 2023, o movimento zapatista ele tem lançado alguns comunicados, inclusive mostrando, né, como a propriedade privada da terra, mesmo que seja também uma propriedade em comum, ela pode também gerar outros dispositivos, né, de hierarquia, de disputa territorial, e que a gente deveria também pensar a possibilidade de um território em comum, sem propriedade, né? E os zapatistas, eles têm uma linguagem que às vezes ela não é tão explícita, então eles colocam, né, eles semeiam as ideias, ou como eles dizem, as palavras sementes, para a gente pensar, para a gente refletir. Essa tem sido, digamos, a última palavra, né, que eles têm lançado, como a gente pode defender o comum e a não propriedade contra o avanço, né, desse capitalismo por expoliação, que já é um capitalismo em guerra, né, ou de uma guerra contra os povos, que é o que nós estamos vivenciando agora. E aí eu termino aqui para a gente ter, né, esse espaço também de diálogo entre nós. Obrigada. Eu caí no finzinho que veio, assim, deu um relance na internet aqui, acabei caindo. É... Professora Lia, eu tô arrepiado aqui. Por quê? Pelo seguinte, quando eu geralmente jogo a palavra para os meus colegas aqui, mas eu preciso trazer uma coisa. Eu tinha 16 anos quando ocorreu o 1º de janeiro de 94 e eu venho de uma família pobre. Meu pai era um funcionário da FEPAS aposentado e com muito esforço ele assinava o Estadão na época, então já viu, né? Quando eu era estudante de escola pública, li o jornal, me ajudava bastante a fazer redação na escola, aquela coisa toda, né? Mas eu vim de escola pública, aquela qualidade, enfim, né? E quando apareceu aquilo sobre o movimento zapatista, já no comecinho de janeiro de 94, me deu um impacto muito grande. E assim, surgiu na televisão, surgiu no rádio, aquela coisa toda, toda aquela dimensão, né? E era um momento em que eu estava envolvido já como jovem com os movimentos punk e os movimentos de metal. E eu sou um pesquisador do campo também, né? De forma paralela. E no ano seguinte, em 95, veio aquele conjunto, que é um conjunto com vários músicos de bandas underground, que era o Brujeria. E o Brujeria, que já tinha feito um disco que também tinha vindo com grande impacto, porque era um conjunto de música extrema, assim, barulhenta, e estava tocando nas rádios, e os caras misturavam narcotráfico com problemas de fronteira, com satanismo, enfim, aquela coisa toda. E os caras, no segundo disco, em 95, eles trouxeram o Subcomandante Marcos na capa. Um disco chamado Raça Odiada.
Por que eu estou falando isso? Porque aquilo reverberou tanto entre a galera do metal, que é mais machista, que não é tão preocupada com as questões sociais, mas reverberou muito no movimento punk. No movimento punk, os zapatistas são dos únicos movimentos, e é um movimento anarquista, né? São dos únicos movimentos que são quase que uma unanimidade no que diz respeito à produção de autonomia, a produção de combate aos efeitos nefastos da junção capital-estado. E desde aquela época, e muito daquilo que trouxe o movimento acabou forjando toda a perspectiva que eu trago, inclusive. Então, conforme eu vou pesquisando justamente o escopo da democracia nos marxistas heterodoxos, nas críticas e nos alinhamentos dos anarquistas à democracia, a própria discussão democrática que a gente vem trazendo no campo dos cotidianos escolares e da educação ambiental, que é a minha escola acadêmica até agora, tudo isso vem se alinhando de uma forma muito interessante. E por isso que eu quis trazer você para falar do movimento zapatista e do movimento camponês das mulheres, porque está muito alinhado ao que a gente vem estudando aqui no que diz respeito à criação da democracia nos pequenos espaços. E não somente da questão da democracia no macroespaço, que é o espaço do Estado ou mesmo do grande Estado, e como que a gente faz democracia no cotidiano. E a gente vem discutir, e aí eu venho trazendo uma discussão para os meus estudantes a partir de Spinoza, a partir de Marx, a partir da leitura do Antônio Negri, que eu venho mergulhado bastante, que justamente é inspirado no diálogo com Foucault e com Deleuze, e a gente vem fazendo todo esse entrelaçamento. E a sua fala para a gente, ela foi assim muito, muito translúcida no que diz respeito a, pelo menos para mim, não sei para os estudantes, eles vão falar agora, no que diz respeito a o quanto esses movimentos eles vêm nos auxiliando ao pensar justamente a construção de autonomia, de democracia e do que seja liberdade que é coletiva, nesses pequenos espaços que são tão maltratados e tão massacrados. E os testemunhos que os meus estudantes podem dar aqui, eles são inúmeros sobre o que se faz com as escolas hoje, como as escolas elas vêm desmontando qualquer possibilidade de construção democrática a partir da burocracia, a partir da opressão, a partir do assédio, aquela coisa toda. Então, quero te agradecer demais por essa exposição, por essa apresentação, e eu vou deixar a palavra para minhas colegas e meus colegas agora. Gente, eu consigo ficar mais do que 7h30 aqui, tá? Tem que ver se a professora Lia pode também, e muitos de vocês podem, tá? Mas a palavra é de vocês. Se estender demais, a gente corta, a gente faz um apanhadinho aqui e a gente fecha o horário. Érica, por gentileza, a palavra é sua. Se apresente, fale um pouco do que você está fazendo, tá? Também na pesquisa, e daí a gente vai conversando, tá bom? Se apresentem, tá? Fale o que estão fazendo, para a gente poder estabelecer uma conversa entre amigos. Boa noite, Lia. Tá me escutando? Todo mundo me escutando? Agradeço muito, né, a tua disponibilidade, né, de estar aí de madrugada conversando conosco e, assim, confesso que fantástico, fantástico ouvi-la. Eu queria fazer uma pergunta, que é assim, primeiro, né, o meu nome é Érica, eu sou estudante hoje do doutorado em Educação na Universidade de Sorocaba e sou orientanda do professor Rodrigo. E a minha pesquisa desde o mestrado, né, que também realizei na Unis e também fui orientando do Rodrigo, do professor Rodrigo, é voltada na questão das mães, professoras, né, então, no campo das mulheres, mães de estudantes com transtorno espectro autista, né? Eu tenho 2 filhos com transtorno espectro autista, um nível de suporte 1 e uma nível de suporte 3, né? E aí toda a busca de romper o cotidiano trivial, né, na escola, para garantir o direito de acesso, permanência, aprendizagem, né, não só dos meus filhos, né, mas também dos estudantes. E aí eu queria só fazer uma pergunta, e, né, não sei, você chegou a estar nesse espaço do movimento zapatista, ou a pesquisa foi a campo, né? E se foi,
ainda mais falando da questão das mulheres, né, e que são as que mais lutam pelos direitos dos filhos com deficiência, e como eu não, assim, a cada vez que eu estudo mais e pesquiso mais, eu não gosto da palavra inclusão, né, porque a gente está falando da questão dos comuns, né, e que todos, né, é a educação para todos. Como é a educação, né, no campo das deficiências, né, ou seja, como é realizada nessas escolas, né, do ambiente zapatista, para estudantes não só com TEA, mas estudantes com as mais variadas deficiências, transtornos de aprendizagem, né, dificuldades de aprendizagem. Obrigada, Lia. Obrigada, Érica, pela pergunta. Sim, eu fiz pesquisa de campo, né? Eu fiquei no México de 2009 a 2013, né? Então, foi o período que eu estive lá. E também, né, desde então, eu vou pelo menos ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, né, eu retorno. No período que eu estava fazendo o doutorado, eu não identifiquei questões mais específicas, né, relacionadas, a esse acompanhamento pedagógico, né? Então, assim, as escolas que eu acompanhei, o processo, né, de trabalho era mais relacionado à questão dos direitos das mulheres, né, esse debate mesmo, né, da própria Lei Revolucionária de Mulheres, e um elemento também que era importante, que não era dito diretamente, né, mas era dito de outra forma, era a questão dos direitos LGBT. Então, por exemplo, entre os zapatistas, eles não usam, quando eles falam os companheiros, as companheiras e companheiroas. Eles usam essa nomenclatura para mostrar que né, as pessoas que não se identificam nem com um gênero nem com outro. Né? E isso é interessante porque já é também um processo educativo na base da comunidade, nessa perspectiva também de entender, né, essa questão da diversidade sexual. Agora, especificamente sobre a questão do autismo ou outras, né, ou outras necessidades que os alunos têm de acompanhamento dentro da escola, eu desconheço, né? Então, assim, não diretamente não vi, também desconheço se há alguma pesquisa relacionada, né? Então, aí eu não sei, não tenho como lhe dar maiores elementos. Mas aí tem uma coisa, desculpa me intrometer na conversa, mas aí também existe uma coisa muito emblemática que a gente consegue desvelar essa e ter diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção, do TEA e outras questões, a partir, entre outras coisas, a Erika pode falar melhor do que eu disso, a partir justamente daquilo que a gente tem como desenvolvimento etário, a partir de Vygotsky, a partir de Piaget, aquela coisa toda, e do aproveitamento escolar. Como nas escolas zapatistas a questão do aproveitamento não é a mesma, a gente não sabe se esse diagnóstico é feito por quê? Porque ali essas crianças elas já estão, entre aspas, inclusas. E elas são comuns ali. Então, é uma questão Não, sensacional que a Erika e traz. isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, a escola, eles têm também a idade, digamos, a idade para você ir para a escola na comunidade zapatista a partir dos 6 anos. Assim, os 6 anos é o que se espera. Mas a escola vai a criança, todas as crianças vão. E você vê que o de 6, os que são menores também vão e vão estar. E há uma questão importante também do processo de avaliação, eles não fazem provas no sentido clássico das nossas escolas. Mas quando chega no final do período letivo, há um diálogo com os estudantes para eles decidem se eles se consideram aptos para ir para o próximo nível ou se eles querem permanecer. E tanto vai ter os que sim, que vão dizer, não, já, e vai ter os que dizem, não, eu não aprendi o suficiente e eu quero permanecer mais um ano. Então, também há essas questões, né, do trabalho pedagógico que são feitos também dentro das escolas.
Maravilha. Olha aí, Érica, quanto elemento. Que delícia para pensar. Desculpa, eu só vou assim, e o diálogo com as famílias desses estudantes é diferenciado também. Aí eu estou falando no geral, né? Já que a gente não tem essa questão da pesquisa com as deficiências, mas esse diálogo também para saber dessa questão de ir para o próximo ciclo, né? Para a próxima etapa. Sim, as famílias acompanham também. Acompanha. Além do fato de que a composição familiar entre os povos originários do México também é diferente da composição familiar nas cidades, né? É um negócio espetacular. Davi, por favor. Boa noite, professor. Vocês me ouvem bem? Sim. Beleza. Obrigado pela presença, professora, né? Como a Erika falou, pelo horário também. É, Bom, então eu sou o Davi, eu sou orientando do professor Rodrigo no doutorado. Eu tenho estudado principalmente a questão de obediência e desobediência no cotidiano escolar, né? Então, questões como a insubmissão, as insurreições me interessam bastante, né? E aí eu queria duas coisas assim, que eu queria. Eu me interessei muito pela ideia que você trouxe da língua maia, né? De não ter o conceito de obediência. Depois, se você puder passar algumas indicações para aprofundar isso, me interessa bastante. E enquanto pergunta, eu fiquei pensando, né? Sempre que eu ouço, né, acho que a primeira vez que eu ouvi do movimento foi por meio da banda lá, do Maná, aquela banda pop, né? Mexicana. Ah, E aí eu fico pensando, né, que, né, aí, né, estendo a você a pergunta, por que será, né, que a gente tem uma banda que é bem pop, né, bem bastante popular, assim, traz que isso não só, né, dos zapatistas, mas eu acho tão forte, né, a música como Justiça, Terra, Libertar, numa banda de pop rock. E aqui no Brasil a gente tem o oposto, né? Para uma banda, eu fico pensando, qual banda que faz uma música falando sem terra, né? O Maná, inclusive, também tem a música do Chico Mendes. Eu tenho dificuldade de pensar quem aqui no Brasil fez uma música sobre Chico Mendes, né? E me parece, né, que tem esse movimento no México de identificação, né, com a cultura. A gente teve convidados mexicanos o ano passado e eu também indaguei um pouco sobre isso. Então, de repente, se você pudesse falar essa impressão que você tem, né, sobre porque na verdade a nossa música, né, que é popular hoje, ela está muito bem alinhada aos valores opressivos, né, e não aos valores libertários. Então, de repente, se você puder, porque o professor já citou brujeria, né? Então, outro, tudo bem, que a gente poderia discutir, né, o quanto o Brujeria fez muito sucesso aqui, né? Eu nem acompanhava, né, tanto esse tipo de música e conheci o Brujeria, né? E aí você vê estilos tão diferentes, mas trazendo esses questionamentos. E hoje, né, nesse momento, a gente vive o inverso no Brasil, né? Com a música tendo... Hoje a gente tem o pessoal mais antigo que ainda está trazendo, né? Então, se você puder falar um pouquinho, né, dessa questão um pouquinho mais da língua maia e essa questão. Obrigado pela presença, viu, professor? Gostei muito da fala. Muito obrigada, Davi. Eu coloquei aí no chat uma das leituras obrigatórias, que é do próprio legal. Carlos Lenkersdorf. Deixa eu só colocar aqui o meu computador para carregar, que ele indicou aqui que está. O Carlos Lenkersdorf, ele é, digamos, uma leitura obrigatória dentro dessa questão linguística, porque ele tem, né, feito um estudo mesmo, né, das variantes das línguas, inclusive para mostrar essa dimensão, né, da obediência. Gente, me dê um minutinho só para pegar aqui o meu carregador. Um segundo. Tudo bem. Enquanto isso, o Uratã está inscrito. Quem quiser também se inscrever ainda, tá? Acho que depois a gente fazer mais uma ou duas questões aí. Para também não ultrapassarmos também de mais horário de vocês e aquela coisa toda. E daí ergam as mãozinhas aí na parte de cima da tela aí.
Ô, Érica, dá para você tentar o doutorado no México, Ô, Érica, dá tempo ainda de você ter o sanduíche lá. A gente pode providenciar isso, fácil, fácil. Olha que eu aceito, hein, Rodrigo? Já A carregando gente aqui. conversa. Temos os Sim. amigos de Oaxaca também. É porque ano passado, Lia, quando a gente fez essas conversas, a gente trouxe o pessoal de Oaxaca, né? Que é a pessoa Ah, quem eu conheço sim. mais, né? Ali da UABRO, né? E virão os professores também esse semestre aqui, tanto da UABRO quanto da UAM de Xochimilco também, professora Miriam Ah, Calvilho, excelente. né? Sim, como eu estava dizendo, os textos do Menckersdorff vai ser interessante, Davi, você procurar aí livros, textos que você pode conhecer um pouco mais dessa estrutura linguística. Em relação a essa dimensão musical, a minha experiência com o México, eu já me chama a atenção, né, um aspecto em relação à sociedade brasileira, é o nível de politização da sociedade mexicana, que eu não sei se é uma consequência também da própria Revolução Da Mexicana, Revolução. mas há uma maior sensibilidade da sociedade mexicana em relação a alguns processos políticos nacionais. Por exemplo, né, não sei se vocês souberam, mas há mais de 10 anos houve o desaparecimento dos jovens de Ayotzinapa, da escola rural, né, e que nunca houve uma explicação por parte do governo mexicano do que aconteceu com esses jovens. Há hipóteses que foram assassinados, há hipóteses que foi o próprio exército, mas você não tem uma resposta concreta. E todos os anos há uma marcha em solidariedade, né, com as famílias, e são marchas que juntam mais de 100 mil pessoas na cidade do México. Então, assim, eu fico pensando, por exemplo, no Brasil, a quantidade já de massacres que nós tivemos nas periferias. Massacre de Eldorado dos Carajás, que é outra coisa forte também na nossa memória histórica, e tantos outros, a gente não consegue no Brasil ter uma marcha que reúna 100 mil pessoas, as pessoas se sintam, né, convocadas por um fato político. Então, assim, para lhe dizer que são questões que às vezes a gente observa, né, e a gente se faz a pergunta: será que foi a revolução, o processo revolucionário, ele consegue fazer essa transformação na sociabilidade, né, social? Né, isso para lhe dar um exemplo assim mais recente. E em relação às músicas, a gente tem uma série, né? O Maná ele é, digamos, o mais comercial, mas você tem dentro do México toda uma série de grupos musicais, de artistas, artistas plásticos, artistas da dança, né? Musicais que compõe canções, né, não só sobre o movimento zapatista, sobre a Ayotzinapa, sobre as mulheres, grupos feministas também, né, de cantoras, artistas, e que mostra essa potência da arte mesmo, uma estética, né, da resistência, como eu tenho também trabalhado também nos meus escritos, que ela é pulsante e que remonta, inclusive, à nossa época, me lembro, na década de 70, na época da ditadura militar, que nós tínhamos também, a nossa música popular brasileira era uma música, né, de protesto, mas você tinha também outros cantores, o próprio festival que foi realizado em Nicarágua, né, o Festival pela Paz, que é um festival lindíssimo, que está disponível completo no YouTube, traz aí, né, cantores de diferentes países da América Latina, né, com canções políticas, né, muito fortes. Então, você vê que tem essa presença. E o movimento zapatista, ele faz, inclusive agora, para quem queira, né, ir ao México com essa desculpa, eles fazem o Festival da Arte e Resistência, que é um festival de uma semana e que vão artistas de né, todas as artes, do cinema, né? E durante uma semana há o festival, né? E o festival também com artistas zapatistas. Então, assim, para você que se interessa também por esse campo, né, da arte, é bem interessante também conhecer. Isso é muito forte. O Maná é uma esfera, há outros
Língua Alerta vou colocar até aqui, né, que é também uma referência importante dentro, né, das músicas, é mais no estilo do reggae e tantos outros, né, mas tem sim uma presença forte aí dentro do México. Obrigado, professor. Até o Manu Chao, se eu não me engano, que é espanhol, ele também aborda, né, os zapatistas, né, quando coisa. Minha esposa adora o Manu Chao, então a gente foi no show, né, então, e também essa abordagem. Existe todo um movimento. Uratã, por favor. Professora Lia, boa noite aqui para nós, bom dia para a senhora. E primeiro eu quero agradecer a explanação, a disponibilidade de conversar com o nosso grupo num horário tão difícil. Eu sou orientando do professor Rodrigo, faço doutorado aqui na Uniso. E meu objeto de pesquisa é o cotidiano escolar visto a partir da gestão, a partir dos diretores das escolas públicas da rede municipal de Sorocaba. Há um recorte, né, bem específico para essa pesquisa, mas eu acredito que ao estudar o cotidiano desses profissionais, a gente consiga entender um pouco melhor a educação pública municipal, né, como um todo, a partir das suas contradições. E aí eu faço um parênteses, por opção de vida e por opção teórica, eu olho para esse cotidiano a partir do materialismo histórico dialético. Então, a compreensão a partir desse referencial teórico, né, vai ao encontro da experiência zapatista, que é uma luta, até nos slides da senhora eu prestei bastante atenção, é uma luta marxista, é uma luta da esquerda contra o neoliberalismo e é uma luta do trabalhador contra o capital. Mas essa luta tem um condicionamento histórico-social muito específico, né? Chiapas é uma região campesina com grandes dificuldades que conseguiu, a partir de uma unidade do movimento indígena e camponês, enfrentar o Estado mexicano, criou um enclave político. Tanto é que uma palavra que me chamou bastante a atenção foi a autonomia, liberdade, a senhora falou em liberdade, dignidade e autonomia. Essa tríade me chamou bastante a atenção, porque ao olhar para o cotidiano dos diretores aqui nas escolas da rede, a gente vê que o capital neoliberal ele consegue fazer terra arrasada do que a gente espera de uma educação que, pelo menos legalmente, se propõe universal, pública, gratuita, inclusiva e democrática. Agora, na prática, o que a gente percebe é que o Estado avaliador, o Estado neoliberal, ele fiscaliza, ele normatiza, mas ele transfere para o trabalhador a responsabilidade que é dele. E esse trabalhador está manietado, né? As escolas aqui estão amarradas. E aí começam as minhas perguntas, as minhas questões. Um grande problema das escolas públicas é o financiamento. A senhora comentou que as escolas zapatistas elas escolhem quais são quais são os financiamentos públicos que elas aceitam e elas buscam autonomia nesse sentido. Então, uma questão que eu queria trazer para nós é como numa sociedade como a brasileira, que é eminentemente urbana, 87% da nossa população vive nos centros urbanos, não é? E, portanto, não há essa comunidade como a gente vê lá
em Chiapas. Bom, como criar essa unidade entre esses trabalhadores urbanos, como abrir mão dessas receitas públicas que são fundamentais para as escolas. E terceira e última, seriam várias questões, mas pelo tempo aqui vamos reduzir, né? E terceira e última questão, que eu acho talvez a mais importante, né? Que lições dos zapatistas a senhora diria que nós precisamos aprender? Obrigado, professora. Muito obrigada, Urata. Bem, a primeira coisa, né, só para deixar claro, o movimento zapatista, ele não acede a nenhum tipo, né, de recurso público do Estado. Então, é de fato uma autonomia radical. Eles não, assim, não frequentam as escolas públicas, não frequentam hospitais, né, os hospitais. Então, assim, é uma autonomia mesmo radical. Eles possuem a sua própria estrutura, inclusive a própria estrutura de justiça autônoma, eles têm aí um sistema de justiça autônoma com as suas leis para resolver conflitos, para resolver questões que aconteçam, né, dentro do território, inclusive entre zapatistas e com outras comunidades não zapatistas. Então, a opção pela autonomia foi a autonomia radical mesmo. E, claro, isso vai apresentar desafios, não é uma coisa. A contradição e o desafio ele é permanente, porque eles vão necessitar, de fato, um processo auto-organizativo bem orgânico, né? Tanto no sentido de manter a estrutura das suas escolas, né? Um processo também de ter uma equipe pedagógica conformada, né? Pelos promotores de educação, de ter um processo também de organização dos tempos pedagógicos, dos materiais, né, da própria base curricular, e cada escola ela vai ter também, eles vão ter elementos, né, que são comuns do que seria a educação rebelde autônoma zapatista, mas cada escola ela também vai ser pensada de acordo, né, com a sua própria realidade, mas é totalmente, né, por fora do Estado, porque na perspectiva do movimento zapatista, essa formação escolar, primeiro é uma formação para recuperar o seu próprio orgulho de ser indígena, porque isso também as entrevistas, né, que eu realizei e outros trabalhos também que foram realizados por outros companheiros e companheiras sobre a educação autônoma, é um consenso de que o papel da escola, historicamente, é justamente moldar esse sujeito da modernidade, fazendo com que ele, né, se distancie cada vez mais da sua própria identidade, né, como sujeito histórico. E a gente sabe que isso é hoje uma crítica, inclusive, né, do movimento pela educação do campo no Brasil, né, de como você, de fato, pensar um modelo, né, uma concepção de escola que fortaleça a identidade com o seu território. Isso é um movimento das escolas do campo, das escolas indígenas, das escolas quilombola, então vai, né, nesse sentido. E, em segundo lugar, também uma formação que seja para o próprio fortalecimento da autonomia dentro dos territórios. Claro que vai ter jovens que vão sair, vai, né? Há jovens que saem também dos territórios e depois voltam, essa questão também é presente dentro, né, não só da luta zapatista, de outras lutas, né? Mas talvez, assim, eu acho que para dialogar com a tua pergunta, seria interessante pensar, por exemplo, o processo das escolas do campo no Brasil, porque o movimento sem terra, por exemplo, ele tem sido um movimento que tem, aí sim, dentro de uma disputa de hegemonia, na disputa do recurso público, do financiamento, né, da Política Nacional de Educação, dentro das secretarias estaduais e municipais de educação, tem sido um movimento que tem debatido com as secretarias
essa dimensão, né, de ter uma escola dentro do território, de ter uma base curricular diversificada, de ter uma política também nacional de contratação de professores, também priorizando um perfil de professor, né, para atuar naquelas escolas e, inclusive, tensionando essa política de avaliação também do desempenho escolar. No estado do Ceará, por exemplo, a gente tem avançado nessa discussão, já são 15 anos que nós temos as escolas de ensino médio do campo, que são escolas profissionalizantes, e que o MST ele tem tratado de debater, né, essa questão da política de avaliação das escolas, e tem reivindicado também uma coordenação colegiada também, né, nesse entendimento de que as escolas do campo elas têm também a sua diferenciação. As escolas indígenas também no Ceará conseguiram avançar no direito ao concurso específico para professores indígenas, isso também eu sei de outros estados no norte do país. Então, eu acho assim que para colocar, né, dentro do mesmo espectro, como a gente está lidando com escolas públicas, seria interessante conhecer, né, essas lutas que reivindicam também um outro modelo de escola, de gestão, de financiamento, a partir dessas experiências, né, que existem no Brasil. Né? Acho que seria interessante para o diálogo também com a tua pesquisa. Obrigado. Gente, é isso. Mais alguém que queira fazer uma última e derradeira questão ou comentário? Eduardo. Oi, professora, muito obrigado pela sua partilha aqui conosco. Eu sou Eduardo, eu sou estudante da Unido, estou iniciando o mestrado agora, com o professor Roger como meu orientador, e tenho bastante interesse na pesquisa relacionada à formação de professores e educação infantil. E ouvindo a sua fala, né, deu para perceber um pouco sobre a questão da educação primária, da educação secundária, do quanto as crianças do quando as crianças iniciam na escola, né? E eu gostaria, se fosse possível, que a senhora abordasse um pouquinho sobre a primeira infância, como ela é vista, a educação de bebês, de crianças pequenas, nas comunidades zapatistas, principalmente na questão para além do escolar, né? Porque se pensando num sistema de ensino como nós temos no Brasil, né, que é organizado desde a creche com uma finalidade específica, que houve historicamente falando um propósito aí para atendimento da organização dos trabalhadores, né, para poder servir aos propósitos neoliberais, né, como que a comunidade se organiza para a educação das crianças pequenas e dos bebês? Eu sei que, pelo que a senhora comentou, não somente mulheres, né, que fazem essa educação das crianças pequenas. Mas se puder abordar um pouquinho disso, eu vou ficar muito feliz. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pela pergunta. Bem, no caso das comunidades zapatistas, né, que eu acho que é também algo em comum com outros territórios indígenas, essa perspectiva da educação das infâncias, ela é muito vista como sendo algo, né, comunitário, algo coletivo, até porque, né, essa dimensão de uma vida comunitária, ela se faz muito presente dentro dos territórios. Como eu disse, as escolas, né, dentro do sistema zapatista, você começa a frequentar a escola a partir, né, dos 6 anos de idade. Então, de antemão, não vai ter, digamos, essa presença de creches, né, ou escolas que tratem dessa primeira infância. Isso vai ser, de fato, algo, né, que vai estar dentro do próprio sistema da família ou da comunidade. Então, ainda né, uma responsabilidade direta das famílias e das mulheres, porque assim
essa dimensão, né, da divisão sexual do trabalho, por assim dizer, né? A gente vê dentro das comunidades indígenas que as mulheres elas estão à frente dessa dimensão dos cuidados, então o próprio cuidado com as infâncias, o cuidado também, uma perspectiva da família, ele é de fato uma tarefa feminina, né, dentro das comunidades indígenas. Agora, as escolas, como eu disse, elas são escolas que estão abertas e muitas vezes os irmãos menores eles vão com os outros para dentro da escola e estão ali também participando das atividades, né? Sejam atividades que trabalhem mais essa dimensão lúdica, né? Essa questão da ludicidade, não diretamente nas aprendizagens diretas da leitura, da escritura, né? Dos conteúdos, mas as crianças elas estão ali presentes, então não deixa de ser uma forma também de sociabilidade das crianças dessa primeira fase da infância com as outras, né? Elas já vão se familiarizando também com esse espaço. Mas, no geral, né, assim, as comunidades elas vão ter também uma estrutura muito semelhante a outros territórios indígenas, em que essa tarefa do cuidado ela vai ser extensiva, né? Vai ser das mulheres, dos irmãos, né? As irmãs ou os irmãos que sempre vão estar também com as crianças, e um processo de aprendizagem que ela vai acontecendo nesse próprio convívio com a comunidade, né? Que isso a gente vê em comunidades camponesas, em comunidades indígenas, tem sido, né, a forma tradicional no sentido, né, da forma de sociabilidade camponesa indígena que nós identificamos dentro do território. Agora, tem algumas companheiras que elas têm desenvolvido, né, estudos mais direcionados. A questão das infâncias zapatistas, eu posso depois passar, né, para o professor Rodrigo algumas indicações que aí vocês podem também conhecer, né, e ver como é que é esse trabalho mais dirigido com a questão das infâncias. Então, eu passo depois para vocês, né, algumas indicações de leitura. Muito obrigado, professora. Gente, é isso. Roger? Só agradecer, professora Lia, prazer te conhecer, ainda que no campo da virtualidade. E essa última inserção me interessa sobremaneira como é que se dá a questão da aprendizagem no lúdico. Isso é algo muito caro para mim, né? Algo que começa no lúdico, que desperta a ação, a emoção para a dimensão estética da aprendizagem. Isso é algo muito importante e me aguça saber. Mas você já leu o nosso pensamento, vai dispor esses textos para o Rodrigo, eu já agradeço de antemão. E parabéns, obrigado por poder estar aqui conosco nesse horário aí que é bastante espinhoso que você tá compartilhando esse saber todo. Então é isso, professora Lia, obrigado. Obrigado pela parceria, pela gentileza, pela disponibilidade sua. Estou te devendo. Estou te devendo mais uma vez o que for necessário. A gente está à disposição, o nosso grupo está à disposição. A gente vem tentando, a gente vai completar. A gente vai completar 3 anos de trabalho agora em abril. A gente vem tentando, inclusive, estabelecer uma série de redes. A gente está presente numa rede internacional que é capitaneada pela professora Nilda Alves, dos cotidianos lá da UERJ. Nilda Alves, ela é octogenária já e não para, ela não para, ela faz questão de continuar. E ela vem capitaneando uma rede com 40 grupos de pesquisa Brasil e mundo afora. E a gente está mergulhado, a gente vem tentando estabelecer, inclusive, uma maior rede de amizades, de parcerias, de pesquisa, para ver o quanto a gente consegue resistir perante todo esse caos que vem nos assolando, né? Então não é somente um processo de
formal de parcerias com grupos de estudo para internacionalização, ou não. O que a gente vem fazendo é algo também político, no que diz respeito a fortalecer essas amizades, esses coleguismos, essas parcerias, ultrapassar essa questão da competitividade acadêmica que também nos assola, para a gente conseguir fazer pesquisas, investigações e produzir coisas em conjunto para ver se a gente consegue resistir a todo esse processo de aniquilação que a gente vem sofrendo. E você falando nos zapatistas hoje, me veio um temor muito grande, porque se os caras fazem o que fizeram em Gaza, você havia citado sobre a questão das marchas, em relação ao sumiço dos meninos, o que a gente não faz em relação a Sobradinho e Mariana, os caras estão soltos. Os caras estão soltos, sabe? A gente não se mobiliza, aliás, a gente se mobiliza, mas como massa coletiva, a gente não consegue fazer esse movimento. Isso é muito temerário em relação aos próprios zapatistas, que em grande parte resistiram graças ao apoio mexicano e graças à Revolução, que quer queira, quer não, ela está amalgamada no povo, assim espero. Então, sua presença aqui foi muito importante para nós, nos ajuda bastante a pensar esse escopo de autonomia, que é um trabalho que a Sônia faz, a questão estética que você trouxe, é um trabalho que a Helena, a minha nova doutoranda, está fazendo, a questão desse comum é um trabalho que a gente vem tentando pensar no nosso coletivo e foi muito importante para a gente. Agradeço demais a sua presença e a sua palavra e a sua fala aqui. Não, eu que agradeço o convite, um enorme prazer estar com vocês. Como eu disse, né, contem conosco também, né, para parcerias, para atividades conjuntas. Não se preocupem com o horário, pelo menos eu sou madrugadeira. Às 3 da manhã não, mas a partir das 4h30 eu já começo aqui a sinalizar, né? E mais uma vez, obrigada também pelo convite, pelo diálogo. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Gente, conversamos pelo grupo, tá? Vou fechando aqui. Agradeço a presença de todas e todos vocês. Espetacular, sensacional. A gente vai jogar depois nas redes também e a gente vai conversar. Obrigadão. Tchau, tchau mais uma vez. Até daqui 15 dias Tchau. que tem. Até 15 dias que vai ter o professor Yusuke Sakai falando do Japão, inclusive. Dessa mesma vibe. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.